Olá, boa noite. A gente vai falar sobre escritas em bases diferentes de 10, mas para início a gente vai falar, óbvio, da base 10, né? Então vamos lá pegar uma cor aqui e vamos para o estudo. Vamos tentar lembrar como a gente conheceu os números. A gente conheceu como unidade, dezena e centena. Depois a gente aprendeu outro trio, unidade de milhar, vou pôr um M aqui, dezena de milhar, centena de milhar, né? Milhar. Aí. Depois é milhões, né? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Depois bilhões. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Mas o que é isso na base 10? Isso na base 10 significa o seguinte: todo número elevado a zero é igual a 1. E com 10 não é diferente. 10 elevado a 1, desculpa, 10 elevado a zero é o número 1. E a dezena é o 10. 10 elevado a 1 é o 10. E a centena? 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. E aqui a gente podia continuar. O que é 10 a terceira? 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 10 a quarta, 10.000. E 10 a quinta, 100.000. Então, a primeira coisa, perceber que as potências têm uma representação descrita, que é o que nos interessa. Outra coisa interessante, se eu estou falando na base 10, eu vou ter como multiplicador dessas bases de 0 a 9. Não vai ter 10, porque a base é o 10, né? Então, se eu separar em pacotinhos de 10, não posso ter 10. Vou ter 9, vou ter 8. Outra coisa importante e é fácil de compreender é, por exemplo, o número 853. 800 é 8 vezes 10 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é 100. E 8 vezes 100 é 800. A dezena? 5 vezes 10 elevado a 1. Por que 5 vezes 10? Porque elevado a 1, perdão. Porque 10 elevado a 1 é 10 e 5 vezes 10 é 50. Posição do número 5. E a unidade, que é o número 3, 3 vezes 10 elevado a 0, tá? Então veja, o número vai da maior grandeza para menor, né? Ele vai diminuindo os expoentes. Vem diminuindo os expoentes. Então, o número 853 eu posso escrever como 8 ao quadrado, ou ainda 800 mais 50 mais 3, né? Então, o número 853 pode ser escrito assim, tá bem? Tá aí, perfeito? Vamos entender agora a divisão, né? Então, vamos separar aqui. Vamos falar da divisão. 853 dividido por 10. Então, primeiro eu vou começar dividindo a centena. Então, esse 8 aqui, ó, para ficar mais fácil a divisão, vou juntar com 5 para virar 80, só para facilitar a minha vida. Sobra 5. Veja, o próximo número eu já estou dividindo as dezenas, né? Então, aqui é 53. 5 vezes 10 é 50. Sobra 3, tá? Então, veja, eu multipliquei o resultado da divisão, ele vem diminuindo a grandeza decimal do número, tá? E aí, eu poderia vir aqui, ó, e dividir de novo, né? Dividindo de novo, 85. Então, 10 vezes 8, 80. Sobra 5. E o 5 é menor, né, do que o número que está dividindo aqui, ó. Tá bem? Então, esse 5 aqui que é resto. Esse 3 também é resto. E o 8
não é bem resto, né? Na verdade, ele é um resultado da divisão aqui que a gente teve. Então, olha que interessante. Quando eu volto esses números, né? Eu estou voltando à grandeza decimal deles. Veja, o 8 foi dividido duas vezes e 10 ao quadrado é 100. Então, esse 8 estava lá na casa da centena. O 5, ele veio da divisão por 10, né? Ou seja, ele estava lá na casa das dezenas. E o 3 é da casa das unidades. Então, o número 853 pode ser escrito como 8 ao quadrado, desculpa, perdão, 8 vezes 10 ao quadrado, mais o 5 vezes 10 elevado a 1, mais a unidade, 3 vezes 10 elevado a zero, tá? Então, aí eu tenho o número 853, tudo bem? As divisões, elas vêm me mostrando a grandeza decimal desse número. Se aqui tivesse mais um número, ia sobrar aqui mais, ia aparecer uma outra divisão por 10. E essas divisões por 10 vai até que o resultado da divisão seja um número menor do que aquele que está dividindo. Então, vamos pensar agora num outro número. Agora vamos pegar algumas bases, tá? Então, vamos começar pela base 2. Então, vamos para a base 2. Vamos lá, vamos pegar um número fácil aqui. 48. 48 é um número fácil. Tá aqui. 48 dá para dividir por 2, que é igual a 24. E o resto é zero. Eu divido por 2 de novo. Isso aqui vai dar 12. E o resto é zero. Isso aqui dá para dividir de novo por 2. Dá 6. E o resto é zero. Isso aqui divide por 2 de novo. Vai dar 3. E o resto zero. E o 3 divide por 2 de novo. Vai dar 1. E o resto 1. Aqui é o resto. Esse aqui é o resultado. O resultado chegou no número menor do que aquele que está dividindo. Como eu dividia por 2, só podia ser 1 como um resultado aí, né? Então, agora olhando para ele, vamos ver o que aconteceu aqui. A grandeza decimal, então, é nesse sentido, né? Os dois vão aumentando, ok? E aqui são os meus números. Então, primeiro eu vou escrever o número só para ficar fácil de enxergar. Então, o primeiro número é 1, o segundo número é 1, e depois vem 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Tá bem? Lembra que o externo aqui é a maior grandeza? 1, 2, 3, 4, 5, mas também tem o 2 elevado a zero, né? Então, ó, aqui é o 2 elevado a zero, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a quarta, 2 elevado a quinta. Esse aqui, ó. Uma vez, 2 elevado a quinta. Mais, vamos pro próximo. Esse aqui, ó. Uma vez, 2 elevado a quarta. Mais esse aqui. 0 vezes 2 elevado à terceira. Mais 0 vezes 2 ao quadrado. Mais 0 vezes 2 elevado a 1. Mais 0 vezes 2 elevado a 1. Tá bem? Então, voltando às divisões, né? 2 à quinta, 2 à quarta, 2 à terceira, 2 à segunda, 2 à primeira, 2 elevado a zero. Então, aqui teria 2 elevado a zero aqui, ó, né? Mas eu gosto de escrever o número e contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 à quinta. E assim eu tenho todos. Tudo bem? Bem, como esse número é multiplicado por zero, isso aqui vai dar zero. Como esse é multiplicado por zero, isso aqui vai dar zero. Aqui multiplicado por zero, isso aqui também vai dar zero. Multiplicado por zero, isso aqui vai dar zero. Agora aqui vai ser diferente, né? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 8
16. E 16 vezes 1 é 16, então eu vou deixar de 16 direto. A quinta é multiplicar o 16 mais uma vez. 2 vezes 16 é 32, que multiplicado por 1 é 32 mesmo. Quando eu somar esses valores, 32 mais 16 é 48. Então aqui eu provo a volta, né? Aqui eu peguei a base, o número 48 que está na base 10, e transformei ele numa base 2, que é esse número aqui. Né? Esse número aqui está na base 2. E para eu provar, eu peguei a base 2 e voltei na base 10, tá? Então, uma observação. Sempre que for trocar as bases, leve essas bases consigo. Ou seja, a base é 2, leve essa base 2 para 10. Aí a 10 você muda para outra, 3, 4, não sei. Você quer transformar um número na base 5 em um número na base 6. Então, pega o número na base 5, leva para a base 10. Pega o número na base 10, vem para a base 6. É muito mais fácil fazer isso. Vamos mudar de base. Vamos pegar um número em uma base diferente. Vamos lá, trocar de cor um pouquinho. Dividir aqui. Vamos pegar um número na base 3. Então, número 21. Vamos levar ele da base 10 para a base 3, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 21 e vou separar em pacotinhos de 3 em 3. Então, 3 vezes 7 é 21, resto 0. Divide por 3 de novo. Opa, 3. Aí. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 3, 6, para chegar no 7, 1. Resto 1. E esse 2 é menor que o 3, então esse 2, que é o resultado, também entra na resposta. Então, o número 21, ele pode ser escrito, voltando às grandezas, né, da maior para menor. Então, ele pode ser escrito como 2, 1, 0. Esse é o número 21 na base 3, tá? Vamos voltar ele para a base decimal? Então, 0, 1, 2. Ou seja, 2 vezes a base ao quadrado mais 1 vez a base elevada a 1 mais 0 vezes a base elevada a 0. Tá bom? Então, aqui eu tenho 3, 2, 1. E agora, sabendo disso, vamos ver se deu certo aqui, ó. 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 9 é 18. Mais 3 elevado a 1 é 3. E 1 vezes 3 é 3. Mais número multiplicado por 0 é 0. Então, entrou aqui. 18 mais 3, 21. Pronto, né? Então, aqui eu peguei o número na base 10. Isso aqui está na base 10. E fiz a divisão por 3, porque eu ia transformar na base 3. E eu encontrei essa base 3. Para provar que a base 3 está correta, eu peguei a base 3 e voltei para a base 10. Aí, se fosse uma multiplicação, sei lá, vamos fazer uma multiplicação aqui. Como eu poderia fazer? Sei lá, vamos pegar a base 3 mesmo. 210, que é o número 21, vezes um outro número agora. Como eu não sei, eu vou inventar. Vou pôr 101, tá? Esses números estão na base 3. Tá na base 3. Tá na base 3. Esse aqui eu já mostrei pra você como é que vai pra base 10. Então eu já vou escrever ele direto aqui, ó, 21. Esse outro número aqui, ó, que eu não sei que número que é, eu vou voltar ele pra base 10. Então vai ficar 0, 1, 2. Então, 1 vezes 3 ao quadrado mais 0 vezes 3 elevado a 1 mais 1 vezes 3 elevado a 1. E aí eu tenho aqui 3 ao quadrado é 9, 1 vezes 9 é 9, mais multiplicado por 0 é 0.
mais 1 vezes 1, porque 3 elevado a 0 aqui, tá? Não parece um 0 aí. 3 elevado a 0 é 1, 1 vezes 1 é 1. Ou seja, esse é o número 10. Agora que eu sei na base decimal, os números são 21 vezes 10, que é igual a 210. Ah, mas ele quer a resposta dessa multiplicação na base 3. Tudo bem, eu encontrei ela na base 10, né? Tudo isso aqui eu converti em base 10. Eu volto a base 10 para a base 3. Como que eu faço isso? Separando os pacotinhos pela divisão. Então, 210 divide por 3 dá 70, resto 0. 70 divide por 3 dá... Vamos fazer o passo a passo aqui. 2 vezes 3, 6, para chegar no 7 sobe 1, abaixo 0. 3. 3 vezes 3, 9, para chegar no 10, 1, resto 1. Divide por 3. 7. 3 vezes 7, 21, para chegar no 23, 2. Aqui esse 7 vai continuar a conta aqui embaixo. Dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6, para chegar no 7, 1. Resto e resultado. Ou seja, o número 210 na base 10 pode ser escrito de trás para frente. Então, 2, 1. Então, vamos colocar aqui, ó. 2, 1. Né, que eu peguei aqui. Aqui continua. 2, 1, 0. 2, 1, 0. Tá? Então, este aqui é um número 210. Tá bem? Então, aqui eu mostrei como multiplicar o número numa base diferente de 10. Volta para a base. Lembrando, aqui tá tudo na base 10. Opa. Volta lá. Perdão. Aqui o outro também tá na base 10. Tá? Então, a parte de notação, eu acho que aqui a gente já começa a caminhar. Outra observação interessante. Vamos lá para outra página. Deixa eu só apagar aqui. Opa. Aí. Borracha. Apagando. Foi tudo. Então, pensando agora, como a gente vai fazer se a base for maior que 10. Por exemplo, eu quero um número na base 16. De algarismos, eu tenho de 0 a 9. Mas eu posso ter resto 15, eu posso ter resto 14. Então, qual foi a alternativa que criamos? A, B, C, D, E e F. Até 9 eu vou em algarismo. O 10 não tem jeito, né? Eu vou para a letra. O B é 11. O C é 12. 13. 14 e 15. Ah, e se a base fosse 18? Tudo bem, continua aqui, G, H, e aí eu vou colocando as outras letras correspondendo a um valor, ok? Então aqui eu também mostro como resolver esse problema. Vamos pegar um exemplo que fosse grande, não sei, 210. É o número do exercício anterior. Então, se eu transformar para a base 16. 1 vezes 16, 16. Isso aqui sobra 5. Né? Abaixo 0. 2 vezes 16, 32. 2 para chegar no 10. 8 vai passar. Então aqui na verdade é o número 3. 3 vezes 6, 18. 3 e 1, 3 mais 1, 4, 48. Resto 2. Tá? Então aqui a divisão desses valores, eu vou ter o 13, que é menor que 16, e o 2. Então, escrevendo de trás para frente,
O número 210 na base 10 é a mesma coisa que o número de trás para frente, 13, e o 2 na base 16, certo? Só que tem um problema, né, que nós vimos agora há pouco. O 13, ele é maior do que os nossos algarismos. Então a gente substitui ele pela letra D, tá bem? Então aqui vai entrar a letra D. Aqui entra o 2. Perfeito? Tá? Então, nós vimos aqui na base 2. Nós vimos aqui na base 3. E nós vimos aqui na base 16. Tá? Onde aqui, lembrando, né, a gente teve essa troca do 13 pela letra D. Espero ter ajudado. Boa noite. Tchau.